Ok, vamos então para a nossa EBD. E como a escola bíblica, você pode, ter pergunta, ter dúvida, ter interação aqui nesse momento também. Então, nosso tema é sobre ser discípulo, e é interessante que essa palavra discípulo na Bíblia, eu não sei se você já pesquisou alguma vez, ela aparece em especial no Novo Testamento, no grego, todo o Novo Testamento, e se você ver quantas vezes aparece a palavra discípulo e quantas vezes aparece a palavra cristão, você lembra disso? Tem noção? Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão na Bíblia? No Novo Testamento, falando do Novo Testamento? 2 ou 3 vezes, porque uma terceira vez ali está mais ou menos, mas no máximo 3 vezes. A palavra discípulo aparece 260 a 270 vezes. O termo mais comum para o cristão, para o crente, é discípulo. Esse é o termo mais comum usado na Bíblia para se referir àqueles que seguem a Cristo. E aí, se eu fizer uma pergunta, e é isso que o pastor Fabrício já pregou, domingo passado nós pensamos um pouco também sobre isso, sobre o que é de fato ser um discípulo. O que você diria, perguntasse para você o que é um discípulo? Ou se perguntasse para você, você é um discípulo? Então, mas primeiro você precisa saber o que é um discípulo e olhar para a luz das Escrituras, é o que nós vamos fazer, e aí depois eu faço a pergunta: você é um discípulo? Porque muitas vezes a ideia que a gente tem de ser um discípulo, e principalmente na cultura que a gente está vivendo dos últimos anos, ser um discípulo normalmente, para a maioria das pessoas, é uma pessoa que frequenta a igreja e que faz algumas coisas. Mas às vezes a pessoa ela faz um monte de coisas religiosamente falando, mas às vezes ela não é um discípulo de Cristo. Então eu quero tentar olhar para as Escrituras hoje com você e responder essa pergunta: o que é ser um discípulo? E aí vem uma pergunta no final para você: você é um discípulo? E aí vai ser a oportunidade que você tem para poder melhorar, na verdade, a compreensão teológica a respeito disso, e a sua postura também, como de discípulo de Cristo Jesus. E aí eu vou só abrir um parênteses aqui agora, em termos de, só para poder chamar a atenção para algo mais amplo do que isso. Aí, pode colocar aí, por favor, Aí passa a próxima, isso. Quando a gente pensa na nossa missão, e aí eu vou voltar aqui para o aspecto mais geral e depois eu vou para o aspecto mais específico. Quando a gente vai eu vou ficar mais quieto aqui, porque está filmando aí, está gravando, ok, eu quero que essa aula seja gravada. A missão geral nossa, como igreja ou como cristão, está aqui, é para a glória de Deus. Romanos 11:36 fala aqui que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Então, a glória de Deus é o ponto máximo, é a razão da nossa vida. E quando a gente olha para 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, a razão da nossa vida é a glória de Deus, e tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer com essa motivação desse relacionamento de estar honrando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. E um discípulo começa com isso. Um discípulo é aquela pessoa que ela entende que a vida dela é para Deus, e ela deve viver em todas as áreas da vida dela para Deus. Então aí nós começamos a fazer uma relação sobre o tema principal, que é a glória de Deus, e eu, como discípulo, eu preciso ter isso em mente. Só que isso é muito amplo, é muito geral. De forma mais específica, nós podemos falar que há 5 áreas, ou 5 fundamentos, pelos quais nós, como cristãos, ou como igreja reunida, como povo de Deus, nós vivemos para a glória de Deus, que está ali colocado na parede, e que está ali também, eu não sei se está no slide também, no próximo slide, que é
nós glorificamos a Deus, adoração, ou seja, nossa relação pessoal com o Senhor, que o termo adoração, o termo culto, o termo louvor, todas as vezes que são usados tem a ver com essa relação vertical minha e Deus, nossa e Deus. Isso é chamado de culto, de adoração ou de louvor. E essa é a razão principal, esse é o primeiro mandamento, adorar o único e verdadeiro Deus. O que mais que nós fazemos para glorificar esse Deus, além de adorá-lo numa relação pessoal ou mesmo comunitária? Segundo lugar, comunhão. Ter comunhão uns com os outros, buscar viver relacionamentos, ou aquilo que Jesus chama de amar o próximo como a si mesmo. Então nós devemos viver para a glória de Deus, não só no nosso relacionamento pessoal com Deus, mas também no nosso relacionamento uns com os outros. Ou seja, a maneira como a gente trata o outro, seja dentro de casa, e o outro aqui pode ser a família, o outro aqui pode ser a igreja, o outro aqui pode ser o ambiente do trabalho. Qualquer relacionamento que você tem com qualquer pessoa é um relacionamento que você deve, da sua parte como discípulo, viver para a glória de Deus. E aí não depende do outro, depende de você. E muitas vezes a gente comete inúmeras falhas e pecados porque nós vamos tratar o outro conforme o outro merece ser tratado. E não é assim que o discípulo de Cristo vive. Ele vai tratar o outro da maneira correta, da maneira bíblica, como Deus quer que ele trate o outro, ainda que o outro seja meu inimigo. E na verdade, se é que a gente pode dizer, o cristão não tem inimigo, a não ser o diabo e os seus demônios. Esses são inimigos declarados e esses nós não podemos querer ter paz com eles. Mas com qualquer outra pessoa, ainda que a pessoa tenha raiva, tenha ódio da minha vida ou da sua vida, você deve orar por essa pessoa e você deve procurar fazer o que for melhor. Então, segundo lugar, vivemos para a glória de Deus em relação à comunhão. Terceiro lugar, vivemos para a glória de Deus levando o evangelho para as pessoas. A igreja é chamada, não só a igreja como instituição, como grupo, mas individualmente cada pessoa também é chamada por Deus para poder compartilhar do evangelho, para poder testemunhar da sua fé no desejo e na vontade de que aqueles que ainda não são convertidos possam ser convertidos. Daqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo, também possam entregar a vida a Cristo. Esse é o terceira área, o terceiro fundamento da nossa vida para a glória de Deus. Quarto fundamento, o discipulado, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, que é, nesse sentido, o termo discipulado aqui, usado nesse exato momento, tem a ver com pessoas que já são convertidas e você vai ajudar essas pessoas a crescer na fé e vai ser ajudado a crescer na fé. Então, o termo discipulado, num certo sentido, ele é mais amplo, mas nesse aspecto aqui, o termo discipulado tem a ver, pessoa converteu, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que servir. Então, o discipulado é esse sentido de crescermos ainda mais na graça e no conhecimento de Deus. E em quinto lugar, servir. Servir como? Servir, seja na igreja com os dons e talentos, seja na sua família também com seus dons e talentos, ou seja no ambiente de trabalho. Servir tem a ver com tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que nós somos chamados para fazer, de alguma forma, em toda e qualquer profissão honrosa, no sentido de servir a igreja, servir a família e servir o mundo ou servir a comunidade de uma forma geral. Então, essas 5 áreas, elas são fundamentos básicos pelas quais nós somos movidos a viver nossa glória para Deus, nossa vida para a glória de Deus. Nesse aspecto aqui hoje, nesse tempo que a gente tem, vamos falar sobre ser discípulo. Então, ser discípulo à luz da Escritura, tendo em essa dimensão da adoração, da comunhão, do evangelismo, do discipulado e do servir, nós vamos falar um pouco sobre discipulado ou discípulo. E aí, o ponto é agora então, vamos tentar compreender melhor. Primeiro, o que é ser um discípulo? E à luz, abra, ou quem puder ler para mim, Mateus 16, verso 24. Bora lá, Mateus 16, verso 24. Está ali o texto. Quem puder ler, pode ler. Só o verso 24. Ok, então nós vamos perguntar o que é ser discípulo. Primeiro lugar, ser discípulo é uma pessoa
que está seguindo a Cristo. Então, isso é ser discípulo. Você está seguindo a Cristo? Você é um seguidor de Cristo? Então, a coisa mais óbvia é essa. O que é ser discípulo de Cristo? É um seguidor de Cristo. Esse seguidor de Cristo, tem dois lados, então nós vamos explorar esse primeiro aqui agora. Ou seja, os dois lados do discipulado é seguir a Cristo. É só isso que é ser discípulo? Você está seguindo a Cristo, está vivendo a sua vida, está orando, está buscando, está caminhando, está procurando fazer todas as coisas em termos de buscar uma vida de santidade. Eu sou um discípulo, e discípulo é isso? Não, discípulo não é só isso. Em primeiro lugar, discípulo é ser um seguidor de Cristo, e nós vamos explorar isso aqui já. Mas em segundo lugar, só para adiantar aqui, é aquela pessoa que segue a Cristo, agora ela vai ajudar outras pessoas a seguir a Cristo. Então, ser um discípulo não é só ser uma pessoa que segue a Cristo. Se você não ajuda outras pessoas, e aí nós vamos avaliar isso, a ajudar a seguir a Cristo, você não é um discípulo. Entendeu? Ser discípulo significa que você segue a Cristo, mas na sua caminhada de fé, se você intencionalmente não está caminhando com outras pessoas, colaborando com a sua vida, com o seu conhecimento, para ajudar outras pessoas a seguir a Cristo, você não pode dizer que é um discípulo de Cristo. Mas eu faço isso, faço aquilo, eu amo o Senhor. Pois é, você não é um discípulo. Porque o discípulo, ele segue amando, confiando, obedecendo, e ele segue ajudando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então, discípulo é isso. Vamos tentar ver esses dois lados, então. Vamos trabalhar a primeira lição aqui, que é ser um seguidor de Jesus. E é interessante que essa palavra mesmo, discípulo no grego, literalmente ela significa um aprendiz, um estudante, um seguidor. E nessa perspectiva, há alguns aspectos importantes aqui sobre que tipo de pessoa é esse discípulo. Então não é só um seguidor, é um seguidor. Mas que seguidor? Aí alguém vai abrir para mim, Marcos 8:34, tem uma palavra interessante, Marcos 8:34. Quem pode ler, por favor? E o verso 25, o verso seguinte. Então agora vamos voltar para a primeira lição, que ser discípulo é um seguidor de Cristo. Que tipo de seguidor de Cristo? À luz desse texto ajuda a gente a entender. É um seguidor incondicional. O que essa palavra significa? Significa que quando você começa a seguir a Cristo, você não coloca nenhuma condição para segui-lo. Você vai segui-lo incondicionalmente. Significa... E aí, como que está isso? Qual que é os termos usados aí? O termo usado é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então, ser um discípulo é alguém que segue a Cristo e segue ao ponto de que agora você vai dizer não para você, não para os seus sonhos pessoais, se eles conflitarem com aquilo que Cristo é, ou aquilo que Ele manda. Você vai ser obrigado, no sentido de que você não é obrigado a seguir a Cristo, e à noite eu vou falar sobre isso. Mas se você está seguindo a Cristo, então você tem a obrigação e o dever de aprender a dizer não para você mesmo e tomar a sua cruz. E interessante que no Evangelho de Lucas, um texto paralelo, diz que aparece a palavra lá, dia a dia. Você não faz isso, eu entreguei minha vida a Cristo, eu neguei a mim mesmo quando eu me converti, entreguei minha vida a Cristo, e de repente você passa o resto da sua vida vivendo do seu jeito, da sua forma, e está dizendo que é discípulo de Cristo. Não é. Se você não está disposto a negar a você mesmo
e tomar a sua cruz, e aí à noite eu vou falar mais sobre essas duas palavrinhas, mas nesse exato momento, basta você entender que significa você olhar para você mesmo e dizer: eu não posso confiar em mim, eu não posso querer fazer somente o que eu quero fazer da minha vida, eu tenho que estar disposto agora a fazer a vontade do meu Senhor. Isso é ser um discípulo incondicional, nesse sentido que você não condiciona a nada, 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 nada. Então, nesse aspecto aqui, seguir a Cristo tem a ver com, e é interessante que no verso 35, leia o verso 35, Marcos 8, 35 de novo, por favor. Ok, então aí aparece: por causa de mim e do Evangelho salvá-la. Então, ser um discípulo, como que eu faço para poder seguir a Cristo de forma incondicional, ou seja, que eu negue a mim mesmo e tome a minha cruz todos os dias e sigo? É por causa de Cristo e do Evangelho. Essa palavra Evangelho aparece lá no Evangelho de Marcos. Alguém vai lá, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Alguém lê Evangelho de Marcos 15 e 16. Aqui a gente conclui essa lição sobre ser um discípulo. Então agora vamos tentar ampliar sobre a primeira lição, sobre o que significa ser um discípulo. Ser um discípulo é uma pessoa que está disposta a seguir a Cristo de forma incondicional, e incondicional significa negar a mim mesmo e tomar a minha cruz e segui-lo. E que tipo de pessoa, que tipo de discípulo vai fazer isso? O discípulo que converteu. Uai, pastor, então existe discípulo não convertido? Tem. Tem discípulos que estão seguindo a Cristo sem conversão. Um exemplo, pastor: Judas Iscariotes, um dos apóstolos, era ou não era discípulo de Cristo? Era convertido? Não. Judas nunca foi convertido. Mas ele seguiu a Cristo, fez milagre através de Cristo, mas ele não era um cara convertido. E aí ele preferiu, num dado momento, entregar o próprio Cristo para ser crucificado, por causa de questões pessoais do próprio coração dele, que ele achava que estava certo, fazendo aquilo. É claro que isso está debaixo da soberania de Deus, mas olhando para a vida dele, no nosso nível aqui, ele foi completamente irresponsável e agiu segundo o próprio coração dele. Assim como muitos outros discípulos agem também. Mas seguir a Cristo, então, ser um discípulo é seguir a Cristo de forma incondicional, e eu só posso fazer isso com um coração convertido. O que é um coração convertido? É uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa que de fato reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele morreu, e que Ele ressuscitou, e que não existe salvação fora de Cristo, e que Ele é a única esperança, não é uma esperança, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Então, uma pessoa convertida, ela tem consciência disso, e tendo consciência de quem é Cristo, e quem eu sou, ou quem nós somos, e aí, é por isso que Cristo diz: se você quer ser meu discípulo, você negue a si mesmo. Se você reconhece quem eu sou, a única esperança, a única vida, o único caminho, a única verdade, e que eu entreguei a minha vida por você, eu deixei o céu e me fiz homem, e vivi uma vida de humilhação como ser humano, sendo Deus criador de todas as coisas, e para piorar a situação, Ele é levado à cruz, é crucificado, sofre, morre, sendo o Deus criador de todas as coisas. Então Ele entrega tudo, e aí Ele diz: você quer ser meu discípulo? Eu quero o quê? Tudo. Eu entreguei tudo para você. Você agora, pela fé em mim, você tem a vida eterna. Não tem morte, não tem doença, não tem separação, não tem nada. Não tem principado, não tem potestade, não tem nada, nada, nada que pode separar você de mim. Você tem tudo comigo. E sabe o que eu quero de você? Tudo. Negar a si mesmo e tomar a cruz, literalmente, parte de... Nós vamos fazer isso de forma perfeita nessa vida? Não.
mas é isso que eu quero fazer, é isso que eu devo desejar fazer toda manhã quando eu acordo? Ou quando chegar à noite, olhar para a minha vida e falar: Senhor, me perdoe porque eu não neguei, me perdoe porque eu não tomei minha cruz, me perdoe porque eu fiz besteira hoje. Então é nessa perspectiva que ser discípulo significa ser um seguidor de Cristo convertido, que incondicionalmente significa que eu vou fazer tudo o que for preciso nessa caminhada para continuar com Cristo, entendendo que a nossa vida depende dele, a salvação do início ao fim é obra da graça dele, mas a graça não é uma graça barata, uma graça que você, eu estou salvo pela graça do início ao fim, então eu vou viver minha vida do meu jeito. Jesus está dizendo: não, a minha graça vai te ajudar, vai te fortalecer, não só no sentido da conversão, que é uma obra da graça de Deus, mas no sentido de você negar a si mesmo. Então todos os dias, todas as manhãs, todas as semanas, diante das lutas que estiver passando, e você vai passar por muitas delas, você vai se deparar com situações: Senhor, não estou conseguindo negar, não estou conseguindo carregar minha cruz, me ajuda. E está tudo certo, é isso mesmo, porque não é para você carregar sozinho. Você não foi capacitado para você fazer isso na sua força, você foi capacitado com a graça para fazer isso em Cristo. Você nasceu de novo, você está unido a Cristo, você tem o Espírito Santo de Cristo. Então é nessa perspectiva. Aí a pergunta é, então, você é um discípulo? Você é um seguidor que está buscando seguir a Cristo de forma incondicional? Você entende que não tem outro caminho? E é interessante que esses dias, acho que foi de semana passada, que o pastor Fabrício pregando aqui, citou aquele texto lá de João, onde Jesus pergunta para os seus discípulos, está lá falando duas palavras sobre segui-lo, sobre literalmente a dificuldade, e a Bíblia usa a expressão de uma porta estreita, e depois do final do sermão ele olha para os seus discípulos e diz: vocês realmente querem me seguir? Vocês não querem ir embora não? Vocês estão cientes? Vocês querem me seguir? E aí qual foi a resposta de Pedro, pastor Fabrício? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde que nós vamos, Senhor? O que a gente vai fazer da vida se não for seguir? Nós estamos perdidos. Não tem vida sem Cristo, não tem esperança sem Cristo, não tem nada de bom sem Cristo. E é nessa perspectiva então que fica o desafio sobre ser um discípulo em primeiro lugar. Ser um discípulo em primeiro lugar é ser o quê? Um seguidor de Cristo. Essa é a resposta. Aí se você quiser melhorar essa resposta, só ampliar: ser um discípulo é um seguidor convertido que incondicionalmente segue a Cristo. Você pode melhorar isso nesse sentido, mas o ponto é, ser um discípulo é ser uma pessoa que segue a Cristo, que está caminhando com Cristo e tem a sua vida pautada em Cristo. Essa é a primeira lição. A segunda lição é Mateus 28, vamos lá agora, Mateus 28, eu vou ler, que eu tenho esse texto aqui, já faço aqui para mim, verso 19 e 20. Pode passar aí, adiantar aí, Lúcio, por favor, vai lá para o segundo lá, pode ir, isso, pode ir para frente, isso, para aí agora, por favor. Mas eu esqueci de passar, na verdade eu passei um slide ali, eu não comentei, eu só vou voltar antes de falar na segunda. Eu vou reafirmar aqui um ponto, ou ampliar um pouquinho a definição. O que é um seguidor de Cristo? É uma pessoa que incondicionalmente, de forma convertida, segue a Cristo e está comprometido com uma igreja local. Aí eu estou acrescentando isso, viu, Marcelo? Por quê? É possível ser, é uma pergunta que eu estou fazendo para você, é possível verdadeiramente, à luz da Bíblia, ser um discípulo de Cristo e não participar de uma igreja local? Você acha que pode? Você acha que é possível, à luz da Bíblia? Eu não estou dizendo que uma pessoa
Deixa eu formular a frase aqui, obrigado. Eu não estou afirmando que a igreja converte a pessoa, ou que a pessoa é salva porque ela frequenta a igreja. Não é essa a minha afirmação, mas à luz da Bíblia, eu estou dizendo que uma pessoa realmente convertida, e se ela está convertida, ela está unida a Cristo. Se ela está unida a Cristo, ela está unida a outros irmãos. Aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, falando lá sobre a nossa unidade, sobre esse dedo ou essa mão, ela precisa, para ela estar viva, ela precisa fazer parte de quê? Do corpo. Arranca essa mão daqui, o que vai acontecer com ela? Vai apodrecer e não vai prestar para nada. Assim é uma pessoa supostamente que acha que é crente e que ela não participa de uma igreja local. É uma pessoa podre. Caraca, falei isso? Está gravando? Ok. Mas é isso que eu acho que é mesmo. Eu acredito nisso. Eu não acredito que a igreja salva ninguém. Mas eu acredito que uma pessoa salva, ela participa de uma igreja. Ela caminha junto com outros irmãos, porque não tem como ser discípulo sozinho. Sim, Marcelo. Perfeito. Ok, porque a Bíblia usa uma expressão, onde houver 2 ou 3, ok, não é a quantidade. Então, missionários que vão para o campo, eles não são proibidos de participar de uma igreja local, ok, mas todas as vezes que eles reúnem na casa deles, para orar, para conversar, é uma igreja. Estão reunindo, estão buscando. Então é nesse sentido. Bem lembrado a colocação do Marcelo. Porque é interessante, quando você pensa lá em Atos capítulo 2, fala lá da conversão de 3.000 pessoas. Isso está lá no verso 41. Fala assim, 3.000 pessoas foram convertidas. Aí logo no verso 42 é o texto que a gente mais conhece. Aqueles irmãos, eles perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, das orações. E aí lá na frente, mais pessoas convertidas. O que aquelas pessoas convertidas faziam? Participavam de uma igreja local. Pessoas convertidas participando de igreja local. Então, ser batizado, literalmente, é esse comprometimento que uma pessoa, um discípulo de Cristo, ele, uma vez que ele é convertido, ele vai para o batismo para ele se identificar perante todas as pessoas que a vida dele pertence a Cristo e que agora ele vai viver para Cristo, não sozinho, mas numa comunidade. Segunda lição, então, a primeira lição você é um discípulo? Ok, espero que todos sejam. E eu não estou falando aqui de perfeição, mas estou falando aqui que o alvo é esse, é duro e é difícil, é isso mesmo. Ser cristão ou ser um discípulo, a caminhada é árdua, e se você não sabia disso, você fique sabendo que o caminho é realmente estreito, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, são palavras duras, porque o desafio é esse. Mas mais duro e pior do que isso, é não seguir a Cristo. Você está completamente perdido. É duro seguir a Cristo, está difícil seguir a Cristo, quanto mais eu oro, quanto mais eu dou um bom testemunho, eu sou criticado no meu trabalho, é isso, é aquilo, as pessoas me perseguem, ok, é isso mesmo. Se mataram Cristo, se crucificaram a Cristo, então eles vão querer, quanto mais você parecer com Cristo, o que o mundo vai querer fazer com a gente? Crucificar, matar. Ok, é muito difícil, é assim. E o outro, não seguir a Cristo? Você pode ter uma vida boa aqui, mas quando você morrer, você pode ter certeza que vai queimar no quinto dos infernos para o resto da eternidade, literalmente, é o que a Bíblia fala. Ok, a segunda lição sobre ser um discípulo, a primeira lição é, eu sigo a Cristo. A segunda lição, agora eu vou ajudar outras pessoas a seguir a Cristo. E como que se aplica isso? Passa aí para frente, deixa eu ver se mostra aí nesse slide. Não.
Aí, não, volta lá então, deixa eu ver. Eita, volta. Aí, então eu sou primeiro um seguidor de Cristo. Isso é um discípulo. Segundo, eu vou ajudar outras pessoas a seguir a Cristo. Como que eu vou ajudar outras pessoas a seguir a Cristo? Nessa dimensão, evangelizar os não convertidos e discipular os convertidos. Então eu ajudo outras pessoas das duas formas. E aí pode deixar aí, Lúcio, por favor. Mateus 28, olha só, eu vou ler o texto de Mateus 28, verso 19. Jesus, então deixa, antes de ler esse texto aqui, Mateus 28, verso 19 e 20. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e ele está numa das últimas aparições para os discípulos. Ele vai ser assunto ao céu, e ele agora comissiona os seus discípulos, estão ali seus discípulos, adoraram ele, diz que a primeira coisa que eles fazem, e de repente ele chega e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele vai dizer o verso 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então ele fala duas coisas aqui. Ele diz aos discípulos que estão seguindo ele e que seguiram ele durante 3 anos, naquela perspectiva. Então os homens seguiram a Cristo incondicionalmente, pessoas convertidas. Judas já não estava aqui nesse meio, e aí agora ele pega aqueles discípulos que seguiram ele, que caminharam com ele, que estavam aprendendo a negar a si mesmo, que estavam aprendendo a tomar a cruz. Ele diz: ok, que bom que vocês são meus discípulos. Agora deixa eu dizer para você o que mais é ser discípulo. Não é só vocês me seguirem, não é só vocês negarem a si mesmo e tomar a cruz todos os dias. Agora eu estou enviando vocês, e vocês são enviados. E ele usa a expressão: vão e façam discípulos. É uma ordem, é um mandamento para todo discípulo que segue a Cristo fazer outros discípulos. É palavra de Jesus. Ele está ordenando: vão. Não é um pedido, não é uma súplica, é uma ordem, é um mandamento. Vocês são meus discípulos, estão me buscando, estão procurando rejeitar o próprio pecado, confiar em mim? Sim. Então agora é o seguinte, agora a caminhada continua. Vocês não vão fazer isso só na vida de vocês, vocês vão fazer isso agora ajudando outras pessoas. E isso pode ser traduzido em 2 palavras: evangelizar. Ele diz: vão por todo mundo e prega o evangelho, no sentido de, ou seja, todas as vezes que a gente, para batizar alguém, batizar é sinônimo de você ser membro, pertencer a Cristo e estar ligado à igreja dele, no Novo Testamento. Mas ele diz: então você prega o evangelho, você vai por todo mundo, leva o evangelho. Quem converter vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando que o batismo aponta para a Trindade, que a obra da salvação é uma obra da Trindade, e que nessa perspectiva, ou seja, o primeiro desafio nosso como discípulo que segue a Cristo é compartilhar do evangelho com outras pessoas. Essa é a primeira tarefa. E para nisso, você caminha com a pessoa, você conta a sua experiência, você conta a sua história, você fala de Cristo, e de repente a pessoa converteu. Aí ela vem para a igreja, vai para uma sala de novos membros, e ela caminha durante aí uns 2 meses, talvez 3 meses, fazendo o discipulado para entender teologicamente o que ela fez. E aí ela vem para a igreja e ela começa então a ficar só na igreja no domingo ou numa escola bíblica, e aí a tarefa sua acaba. Não acaba. Não acaba. Olha, vamos olhar para Mateus de novo, Mateus 28, verso 19, ele diz, disse aqui: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o verso 20, pessoa converteu, pessoa entregou a vida a Cristo. O que o discípulo precisa continuar a fazer no verso 20? Lembra? Ensinando a guardar meia dúzia de princípios bíblicos da fé cristã. 10 princípios, 10 mandamentos. É isso que está mandando guardar? Está mandando guardar o quê? Então a tarefa nossa
de quando uma pessoa se converte, de alguma forma, é ajudar essa pessoa a compreender o que é ser cristão e caminhar juntos. E aí é isso que eu quero gastar aqui os últimos 10 minutos que eu tenho, para poder tentar entender isso, como que funciona isso e como que isso precisa funcionar na vida prática. O problema é que essa grande comissão, durante muito tempo, ela foi entendida de forma equivocada. Talvez nos últimos 20 anos, ou no máximo 30 anos, eu diria, começaram a repensar, a interpretar da maneira bíblica a grande comissão. Porque boa parte das igrejas, durante muitos anos, fizeram o seguinte, e eu contei isso aqui mais ou menos, a pessoa é evangelizada, ela vai para Cristo, ela participa de uma sala de novos membros, e ela é inserida no seio da igreja. Problema agora do pastor, dos presbíteros, ela vai fazer o discipulado dela, se ela quiser fazer o discipulado dela, ela vai fazer no culto, ela vai fazer na escola bíblica, ou ela vai participar dos homens, das mulheres, dos adolescentes, e está tudo certo. A pergunta é, à luz do que nós estamos olhando aqui na Escritura, que está dizendo para os discípulos, de fazer discípulos, e uma vez que essas pessoas se converteram, está dizendo, agora você precisa ensinar todas as coisas. Será que só as programações da igreja, nesse sentido, essas programações mais objetivas, de culto público, de uma escola bíblica dominical, como nós estamos aqui agora, que só isso é fazer discípulo? E isso está na mão de algumas pessoas, que está pregando, que está dando uma aula de EBD, porque não são todas as pessoas que fazem isso, ou são? São? Não são. Então só algumas pessoas estão fazendo discípulo? As outras pessoas que não dão aula na EBD, as outras pessoas que não pregam no culto, as outras pessoas que não estão envolvidas, então essas pessoas não precisam fazer discípulo? É isso? À luz da Bíblia? Não. A luz da Bíblia diz que todo discípulo, ele precisa estar envolvido num discipulado. E eu não quero formatar isso aqui no sentido de alguma programação específica. Isso aí é bem amplo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se você é crente e segue a Cristo, você de alguma forma tem que, na sua vida diária, estar ajudando outra pessoa a seguir a Cristo. Ou seja, focada no evangelismo no primeiro momento, e no segundo momento, se aquela pessoa converteu, ou qualquer outra pessoa convertida que você está vendo, você precisa caminhar junto com essas pessoas, porque foi isso que Jesus Cristo fez. E aí entra a questão aqui. Como que nós podemos fazer discípulo? Segue aí o slide, por favor, Lúcio. Segue aí, eu já falei. Fazer discípulo é um mandamento. Então isso precisa ficar claro. Não é um mandamento para pastor, não é um mandamento para presbítero, não é um mandamento para líder. É um mandamento para quem é discípulo. Então, se você é um discípulo convertido, esse mandamento de fazer outros discípulos é para você também. Segue, por favor. Essa comissão não foi apenas para os apóstolos, mas para todos os discípulos de todas as gerações. Então, eu peguei alguns teólogos, tanto Kistemaker quanto Mark Dever. Segue, por favor. O modelo de Jesus no discipulado. Vamos olhar agora para Jesus Cristo e depois a gente olha para nós. Então, quando a gente olha para a Bíblia, como é que Jesus fez discípulo? A pergunta é, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Jesus fez discípulo? Fez ou não fez? Fez. Como que ele fez? Olhando aqui, aí eu estou citando aqui. Jesus ele fez discípulo por meio do ensino público. Se você pega Mateus capítulo 5, 6 e 7, é um dos sermões que nós temos. Jesus estava pregando só para o grupo de 12 homens que ele chama como apóstolos? Não. Ele estava falando para a multidão. Quem quisesse ouvir, e ouvir. Então Jesus está. Os 12 estavam ali, mas tinha mais do que 12. Então ele estava com um grupo grande, Mateus 5, 6, 7, Mateus 24, novamente, é um outro sermão que ele está pregando para muitas pessoas, e diversas outras passagens mostra Jesus em vários momentos pregando para várias pessoas, muitas pessoas. Seria um culto público ou uma escola bíblica dominical. Ou pegar aqui a igreja lá primitiva, que fala lá de 3.000 pessoas que se converteram e estavam perseverando, estavam estudando a doutrina, estavam no templo.
e estava de casa em casa, mas ali focando, eles estavam no templo. Então, fazer discipulado aqui, por exemplo, Jesus fez discípulo do púlpito, e eu vou dizer, ou da escola bíblica dominical, quando ele estava ensinando para muitas pessoas. Essa é uma área do discipulado. Nós podemos fazer discipulado, ou você pode fazer discipulado, eu estou fazendo nesse exato momento, à medida que eu estou pregando e estou ensinando aqui para vocês, ou quando o Fabrício pregou aqui mais cedo, está pregando para a igreja, de alguma forma, esse ensinamento, ele está sendo o ensinamento para a edificação das pessoas. Isso é discipulado? É. Mas é só isso que é discipulado? Não. Mas é discipulado? É, mas não é só isso. Jesus fez isso? Fez. Nós podemos e devemos fazer isso? Sim. Nós precisamos nos reunir diariamente, domingo após domingo, como povo de Deus, para poder aprender da palavra de Deus? Sim. Isso é discipulado? É. Só isso é discipulado? Não. Então quero que fique claro isso. Então, todas as vezes que você participa de um culto, todas as vezes que você participa de uma EBD, todas as vezes que você participa de uma palestra, que você está aprendendo da palavra de Deus, de alguma forma você está sendo discipulado. Mas discipulado é só isso? Não. É mais do que isso. Muitas igrejas de 30 anos para trás, elas normalmente deixavam o discipulado só para isso. E aí os cristãos são convertidos, e a maioria dos cristãos, eles vêm para a IBD, ele vem para o culto, e ele, eu sou discípulo de Jesus, prega o evangelho, a pessoa se converte, aí ela vem para a igreja, mas você em si não participa, não ajuda ninguém com a sua vida de estar caminhando junto, que é o que parte aí para o segundo slide, por favor, mostra aí, E aí eu vou usar o termo pequeno grupos aqui, não no sentido formatado, o que é pequeno grupo? Pode ser 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, talvez 30, 40 pessoas, não sei se seria um pequeno grupo mais, mas a ideia de pequeno grupo é de ter uma relação mais pessoal com um grupo. Jesus fez isso? Fez ou não fez? Dos 3 anos que ele esteve aqui nessa terra, em termos de ministério, quer dizer, ele esteve 32, 33 anos, mas os 3 últimos anos que ele assumiu o ministério, como rei, profeta e sacerdote, sendo o único mediador, esses 3 anos, se você ler os evangelhos, você vai ver que 70% do tempo de Jesus, 80% do tempo de Jesus, não foi pregando para a multidão. Foi caminhando com um grupo, foi fortalecendo aquele grupo na fé, foi transformando aquelas pessoas numa caminhada, e é justamente nessa caminhada, pode mostrar aí, segue o slide aí por favor, e aí vem, como é que Jesus então fez o discipulado? Porque eu estou só querendo pegar aqui e fazer uma ponte, Mateus 28 verso 19, ele diz, vão e façam discípulos, e ele diz, e vocês, essas pessoas que forem batizadas, você precisa ensinar para elas todas as coisas, e aí nesse sentido, nessa perspectiva de ensinar todas as coisas, o discipulado por meio de um pequeno grupo, que seja um grupo de homens só, ou um grupo de mulher, um grupo de adolescente, ou um grupo de jovens, ou um grupo misto, não importa, mas é um grupo menor, de tal forma que eu posso conhecer essas pessoas, elas vão me conhecer melhor, e aí eu vou não só ensinar da minha boca, mas elas vão ver através da minha vida o que eu estou ensinando. E aí num pequeno grupo, e quem já participou de um pequeno grupo aqui, sabe que a gente pega um texto bíblico, começa a compartilhar, e não é só compartilhar ensinando igual estou ensinando aqui para vocês, mas é ensinando, contar uma experiência aqui, aí deu um problema ali, deu uma situação ali, um conversa uma coisa, outro conversa outra coisa, você está caminhando com pessoas, está conhecendo as dores, as lutas, os sonhos, os desafios. A pergunta é, Jesus fez isso com os discípulos? Nessa caminhada de Jesus ensinou, ele delegou em vários momentos, primeiro ele pega os 12 e delega para eles irem pregar. Depois, mais na frente, fala que ele faz isso com 70. Ou seja, ele ampliou o número de discípulos, mas quem caminhava com ele era mais os 12, mas tinha mais pessoas. Mas ele diz, olha, vocês precisam também fazer alguma coisa.
E em vários momentos, Jesus corrigiu, consolou e restaurou. Fez isso como? Grupinhos pequenos. Uma certa vez, só para lembrar a história aqui, certa vez Jesus subiu no monte, foi transfigurado, apareceu ali Elias e Moisés, que já haviam morridos, do Antigo Testamento, mas apareceu o espírito deles, a alma deles apareceu ali, e alguns discípulos viram isso, João, Tiago e Pedro. E depois eles descem do monte, os demais discípulos estavam lá na vida cotidiana. Chegou um pai com a criança endemoniada, os discípulos oram por aquela criança e o demônio não sai daquela criança. Aí Jesus desce com o Pedro, Tiago e João e volta a conversar com os discípulos, cura o menino ali, expulsa o demônio e cura o menino, e aí depois eles vão para um canto à parte. A hora que eles estão no canto à parte, os discípulos frustrados falaram: Senhor, nós oramos, Senhor, nós clamamos ao Senhor e o demônio brincou com a gente. Aí Jesus, numa relação mais pessoal com eles ali, diz: pois é, gente, deixa eu corrigir e orientar vocês aqui. Tem alguns demônios que, se vocês não orar mais e não jejuar, não vai sair. Vai exigir mais de vocês. Então é nessa relação que, num pequeno grupo, nós temos tantas coisas boas para compartilhar. Boa parte de dúvidas que muitas vezes as pessoas não conseguem tirar num EBD ou num culto, principalmente no culto, que não tem jeito mesmo, não tem espaço para isso. Quando a pessoa participa de um pequeno grupo lá, que ela começa a falar de uma falha, de uma dificuldade, porque ela tem um ambiente mais seguro para ela poder compartilhar as lutas delas, os anseios delas, e ela vai perceber que não é só ela que tem luta, ela vai perceber que não é só ela que tem problema em casa, ela vai perceber que não é só ela que tem problema com o filho, com o marido, com a esposa, que tem problema de orar, que tem problema disso, daquilo, e aí uns pastoreiam os outros, uns discipulam os outros. Aí nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus. Então, a importância de um pequeno grupo, e o desafio é esse nesse ano, 2026, é que essa igreja, essa comunidade, possa entender mais a importância de você não apenas estar no domingo, mas fazer parte de algum pequeno grupo também. Pastor, o que é mais importante? O culto público ou um discipulado na Bíblia? À luz da passagem de Cristo, me fala você. É mais importante você obedecer a Jesus e ajudar outras pessoas a fazer o discipulado? Ou é mais importante você estar aqui no domingo de manhã para adorar a Deus? Você acha que tem alguma coisa que é mais importante? Ambos são mandamentos de Jesus. Não participar do culto é uma desobediência ao quarto mandamento. Lembra-te do sabate, que para nós, a partir da ressurreição de Cristo no Novo Testamento, é o domingo, que é o nosso sábado, que é o dia do Senhor, não é o meu dia. Você poderia chamar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, meu dia, de poder trabalhar e fazer um monte de coisa. No domingo você não pode dizer isso, porque a Bíblia chama o domingo de dia do Senhor. E nesse dia é extremamente importante. Mas aqui a Bíblia também está dizendo que é importante fazer discípulo. E é um dever e um privilégio. E aí eu diria, é um dever porque é um mandamento, Jesus está mandando. Mas é um privilégio tão bom quando você caminha com pessoas. Às vezes a gente frustra, o pastor Fabrício falou aqui, de frustrações e de coisas boas. Às vezes você caminha com a pessoa e de repente a pessoa não dá nada. Mas na maioria das vezes, quando você caminha com alguém, seja num simples pequeno grupo de 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, ao longo de uma caminhada, a hora que a gente olha para trás, fala: poxa, quantas coisas boas. Nós choramos, nós sorrimos, nós brincamos, nós divertimos, nós ouvimos experiências uns dos outros e Deus fez tantos milagres. E aí é essa bênção que é a bênção do discipulado, de fazer discípulo. Então, eu quero concluir, já estourei 4 minutos do meu tempo, mas apesar que
me passaram a palavra também, já faltando uns 15, 20 minutos depois das 10. Então, viu, Fábio? Parte culpa sua e parte... Tá bom. Então, é isso. Eu vou deixar aqui, se tem alguma pergunta ou colocação, e à noite a gente continua a pensar sobre ser discípulo de Cristo. No boletim, eu fiz questão de pegar essa aula, fazer um resumo. Está aqui, o que é ser discípulo? Dá uma olhadinha, é ser alguém que segue a Cristo e alguém que ajuda outras pessoas a seguir a Cristo. Então tem uma colinha para você não esquecer, tá bom? Alguma pergunta, alguma colocação? Se não, nós vamos orar e eu quero chamar o Vaguinho para vir aqui e orar por nós, para pedir a bênção de Deus, porque isso, por mais que a gente entenda a nossa responsabilidade, se não for a graça de Deus, nem eu nem você vamos conseguir fazer o que precisa fazer. Então nós queremos entender, como diz, foi 2 Timóteo ou 1 Timóteo que você pregou hoje? 2 Timóteo, e como é que começa lá? Fortifica-te na graça. É o que nós queremos, nos fortalecer na graça de Deus. Oremos. Senhor, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, somos gratos pela tua palavra, Paizinho, que nos fortalece, nos desafia, nos adverte. Por isso nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar com os nossos corações, com as nossas mentes, para que nós possamos entender a tua palavra, entender, Paizinho, a necessidade de sermos verdadeiramente seus discípulos, te seguindo, te obedecendo e cuidando uns dos outros, Senhor. Nos ensine, Paizinho, a agirmos como corpo, nos ensine a agir como família, nos ensine a amarmos, Paizinho, e protegermos e cuidarmos uns dos outros, Senhor, através do ensino, através do testemunho, através do cuidado, do amor, do perdão, para que o teu nome, Paizinho, seja glorificado nessa igreja, Senhor. Desafie, Paizinho, a cada coração, a cada vida aqui. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Vaguinho. Deus abençoe, né? Uma boa semana para quem não vem à noite. Se não vier, tente acompanhar o culto pela internet, né? Estará disponível também. Ótima semana.